A aprovação de um ETF nos Estados Unidos de Bitcoin pode estar mais próximo do que você imagina. A gente tem essa semana um prazo final para ser analisado. A SEC ela pode adiar esse prazo ou pode estar aprovando agora nessa semana. E por conta disso, os mercados ficaram muito animados, o Bitcoin chegou a esbarrar lá nos 38 mil dólares. Enquanto isso, nesse exato momento que esse vídeo está sendo gravado, a SEC está em reunião com o pessoal da Grayscale, que é uma agência gestora de fundos, para estar convertendo o seu ETF que existe, né, o seu fundo de investimento, é um ETF spot de Bitcoin. Então, o produto que a Grayscale oferece, que é o GBTC, pode virar um ETF spot, o que também abriria mais portas para estar aprovando os demais ETFs das outras empresas e gestoras trilionárias. Então, logo depois da vinheta, eu vou explicar tudo o que está acontecendo e o mais importante, o que você precisa ficar de olho e até tomar cuidado com toda essa euforia do mercado. E hoje a gente acordou com a notícia de que a SEC pode começar a aprovar ETFs de Bitcoin já nessa quinta-feira. Eu falei disso mais cedo na análise que eu postei e agora eu vou entrar em detalhes especificamente sobre esse caso. Porque a partir da próxima quinta-feira, agora, dia 9, já abre uma pequena janela de tempo onde a SEC ela tem vários pedidos de ETF que estão com suas deadlines para vencer, ou seja, os prazos finais onde ela tem que dar um parecer sobre o ETF. Então ela pode aprovar ou pode estender, ou seja, adiar esse final desse processo. E isso vai contar com 12 solicitações de ETF à vista, o que poderia, caso aprovado, incluir também na aprovação dos demais ETFs, tal como o da BlackRock e até o fundo da Grayscale, que está em negociação nesse exato momento. Então a gente consegue ver aqui nesse tweet do James Seyfarth, os ETFs aqui, ó, Exchange, o Cboe BZX, eles estão com prazos aqui para o dia 8 de novembro, ou seja, a partir de hoje, a SEC pode dar aí uma declaração se ela vai adiar ou não. Além do mais, né, além de todo desse otimismo com relação ao lançamento dos ETFs, a SEC ela está em negociação com a Grayscale sobre o lançamento de um ETF de Bitcoin. Que vocês sabem, né? Aquela possibilidade. Por que o mercado inteiro está falando de ETF? Justamente porque isso vai possibilitar as pessoas negociarem Bitcoin na Bolsa de Valores americana de forma direta, de forma à vista, sem ter que depender de contratos futuros. E uma fonte anônima revelou que a Grayscale está em contato com a SEC, né, com a divisão de negociação em mercados da SEC e também com a divisão de finanças corporativas, justamente para tratar desse assunto. A iniciativa ela começou depois que a SEC ela perdeu na justiça uma ação movida pela Grayscale, onde a Grayscale estava no processo contra a própria SEC para pegar o seu atual fundo de investimento, o GBTC, e tornar ele um ETF na Bolsa de Valores. Então isso permitiria com que o produto que já é ofertado pela empresa vire um ETF e seja disponibilizado para uma gama ainda maior de investidores. E a grande questão disso é porque caso um produto como esse seja aprovado e já existem motivos legais para ele ser, isso implicaria que os demais produtos também deveriam ser aprovados. Ou então, que caso tenha alguma restrição, eles conseguem se embasar no ETF que já está disponível para conseguir estar aprovando. Além do mais, já não deixa de ser uma porta de entrada aí para vários investidores e instituições do mercado cripto. Vale falar que essa vitória da Grayscale contra a SEC não quer dizer que o ETF ele vai sair imediatamente. Na verdade, ainda existem uma série de processos que eu vou estar passando daqui a pouquinho, te explicando como que vai funcionar exatamente essa questão da aprovação. Mas essa vitória da Grayscale contra a SEC lá no Tribunal dos Estados Unidos simplesmente significa que a SEC ela vai ter que revisar a solicitação da Grayscale para estar autorizando ou não. E se ela negar, ela pode achar outros motivos aí para estar rejeitando esse pedido. Então a gente tem dois fatos relacionados ao ETF aí que são bem interessantes, né? Tanto a questão da negociação contra, como também essa janela entre o dia 8 e 17 de novembro, né? Então
A partir de hoje, até semana que vem, a SEC pode dar alguma declaração. E isso fez o Bitcoin disparar. O Bitcoin chegou a encostar próximo ali dos 38 mil dólares. Mas o que é importante? A gente precisa ter calma e pensar com racionalidade. Não é porque um ETF, às vezes ele aprovado pela SEC, ele vai passar direto para a Bolsa de Valores. Não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, essa notícia está aqui para explicar que o lançamento de um ETF de Bitcoin, mesmo se ele for aprovado, ele pode levar ainda um mês para ser disponibilizado na Bolsa de Valores. Ou seja, mesmo que a SEC dê um sinal verde para o lançamento dos ETFs, o que pode acontecer agora entre os dias 9 e 17 de novembro, vai levar ainda um mês para o lançamento ocorrer de fato. Isso porque, para uma gestora lançar um ETF de Bitcoin ou qualquer outro ETF, ela tem que obter a aprovação da SEC e da sua divisão de negociação em mercados, que conta com o arquivamento 19B-4, mas ela também precisa da aprovação da chamada Divisão de Finanças Corporativas no arquivamento Prospecto S1. Ou seja, essa divisão de finanças corporativas tem o foco de detalhar as operações do fundo, além das divulgações sobre os riscos associados ao produto. Então não basta a SEC também aprovar, precisa de ter uma série de normas e medidas que têm que ser cumpridas pela própria gestora do fundo para ele estar sendo aprovado, além de toda aquela preparação. Se a gente está falando de um ETF de spot que vai ser aprovado, esse ETF ele precisa de comprar bitcoins. Esses bitcoins ele já tem que estar custodiados em algum lugar. Existem uma série de etapas que tem que ser seguidas antes de fato desse ETF ser negociado. E com isso, né, vários analistas do mercado acreditam que o lançamento ele pode ser adiado, e mesmo se a SEC aprovar antes os documentos do prospecto sejam assinados. Em outras palavras, mesmo que o 19B-4, que é a parte que depende da SEC, seja aprovada, uma aprovação do S1, pode levar semanas ou até meses, o que levaria aí no adiamento. Outra coisa que a gente precisa ficar de olho é sobre esse prazo, certo? Muita gente está de olho nesse prazo aí entre 8 de novembro e 17 de novembro, porém os especialistas acham que a maior chance de aprovação é que isso ocorra no ano que vem. Por quê? Porque a SEC ela já adiou várias outras datas em vezes passadas. Esse ETF já teve várias outras deadlines, janelas de aprovação que passaram. Consequentemente, essas foram adiadas. Então, por exemplo, tinha uma em agosto, a de agosto adiou para setembro, a de setembro adiou para outubro, de outubro adiou de novembro, a de novembro pode adiar para janeiro do ano que vem, que de fato é o limite, o máximo que pode chegar. Especialistas, inclusive eu particularmente, acredito que a SEC não tem interesse em estar aprovando esse fundo agora. Acho que eles pretendem adiar isso o máximo possível, até mesmo porque as próprias empresas lá de Wall Street, as gestoras, a própria BlackRock, ela quer comprar Bitcoin barato, ela não quer comprar Bitcoin agora que o preço já está batendo próximo aos 38 mil dólares. Consequentemente, é normal esperar a poeira baixar para as próprias gestoras começarem a fazer essa captação. E por final, né, não vale falar só do Bitcoin, porque o Ethereum também está dando uma disparada, porque a BlackRock registrou o Ethereum Trust. Então pode ser que ela tenha planos de também lançar um ETF de Ethereum num futuro próximo. Imagina que legal. Isso fez o Ethereum superar o nível aí dos 2 mil dólares, depois aí que rolou informações e foi divulgado que a BlackRock registrou o Ethereum Trust no estado de Delaware, nos Estados Unidos, que basicamente é aquele registro de ticker que rolou também com o Trust do Bitcoin algumas semanas atrás. Então, o site da divisão de corporações do Departamento dos Estados Unidos de Delaware mostra que a BlackRock apresentou, né, hoje, dia 11 de novembro, acho que essa data aqui está errada, hoje é dia 9, uma entidade com o nome iShares Ethereum Trust, que vai ser o IETH. A gestora ainda não comentou publicamente sobre essa informação, e isso não significa que ela vai lançar efetivamente esse ETF, ou que esse ETF foi para frente, apenas que ela registrou o ticker para eventualmente, caso haja um processo e ela consiga a licença para estar operando, ela já tem aí esse nome aí registrado. Inclusive, é isso que aconteceu com o Bitcoin, né? Os analistas eles falam que
não necessariamente significa que, porque a BlackRock registrou, que de fato vai ter um ETF de Ethereum, mas que algumas semanas antes dela entrar com o pedido de ETF do spot lá do Bitcoin, ela apresentou esse mesmo registro. Então pode ser que ela entre com um registro desse e comece todo esse processo que a gente já está passando pelo Bitcoin, também pelo Ethereum. Olha só a alta que o Ethereum teve aqui. E galera, francamente, eu acho que a aprovação de ETFs não é uma questão de se vai acontecer, mas sim quando vai acontecer. E ao meu ver, o quando vai ser o mais tarde o possível. Pode ser que aprove agora essa semana? Pode ser, mas eu acho extremamente improvável. Eu acredito que, por mais que tenham motivos para ser aprovado, a SEC, ela legalmente, mesmo não tendo motivos, pode optar por estar fazendo esse delay, né? Tá atrasando ainda mais esse lançamento. E não só isso, né? Porque isso abriria janelas para outros ETFs também serem lançados. Mas o mais importante disso, isso vai abrir sim uma janela de investimentos muito grande de capital institucional aqui para o mundo das criptomoedas, o que seria algo excelente. E com certeza as instituições, as empresas que estão por trás, a BlackRock, a Fidelity, a Grayscale, elas querem que o preço do Bitcoin caia pelo menos um pouquinho para estar tendo a oportunidade de comprar ele mais barato, para aí sim estar ofertando esse serviço. Lembra que no ano que vem também vai ter o halving, então são dois fatores, dois catalisadores muito importantes nesse momento de alta, e é por isso que a gente precisa encarar movimentos de queda, de correção no Bitcoin como oportunidades. Quem não está exposto no Bitcoin, quem não estiver exposto no Bitcoin, enquanto esses fenômenos estiverem acontecendo no ano que vem, com certeza vai se arrepender muito, beleza? Bom, o vídeo de hoje foi esse, como eu falei, né, na análise, eu queria trazer uma explicação um pouquinho mais detalhada sobre esses casos do ETF, da Grayscale, e o que está acontecendo nesse exato momento. Acabou que nesse meio tempo também saiu essa notícia do ETF de Ethereum, então eu espero que você tenha gostado dessa informação. Se foi útil, se foi esclarecedora, me fala aqui embaixo, não esquece de estar compartilhando esse vídeo aí com outras pessoas que têm interesse em saber do tema. Agora eu estou começando esses novos quadros aqui no canal, onde eu comento notícias, onde eu comento fatos da macroeconomia, geopolítica, coisas que impactam no mercado e nos seus investimentos. Então, se você quiser me dar alguma sugestão de vídeo, me fala aqui embaixo nos comentários, que eu olho todos os comentários que estão surgindo aí. E no mais, né, não esquece daquele like, verificar a sua inscrição, me seguir nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Tamo junto.